Você já parou para pensar o que um coelho tem a ver com a Páscoa? Um animal pequeno, fofo, que traz ovos de chocolate todos os anos. Milhões de pessoas celebram isso. Compram ovos. Decoram casas. Falam do coelho da Páscoa. Mas quase ninguém se pergunta de onde isso veio. E mais importante, isso tem alguma ligação com a Bíblia? Hoje eu quero te levar em uma jornada. Uma jornada que começa muito antes dos chocolates. Muito antes dos coelhos. Muito antes até de Jesus. Porque a verdadeira história da Páscoa é muito mais profunda, muito mais poderosa e muito mais transformadora do que qualquer tradição. Vamos voltar no tempo. Imagine um povo inteiro vivendo em escravidão, sem liberdade, sem escolha, sem esperança. Esse era o povo de Israel no Egito. Por anos, eles foram oprimidos, forçados a trabalhar, humilhados. Mas Deus não os havia esquecido. Então ele levanta um homem, Moisés. E através dele, Deus começa a agir. Pragas atingem o Egito, uma após a outra. Mas o faraó não cede. Até que chega a última praga, a mais intensa, a mais decisiva. Naquela noite, algo sobrenatural iria acontecer. A morte passaria por toda a terra do Egito. Mas Deus dá uma instrução ao seu povo. Uma instrução específica, detalhada. Sacrifiquem um cordeiro. E peguem o sangue, e passem nas portas de suas casas. E então Deus diz algo que ecoa até hoje: quando eu vir o sangue, passarei por cima. Essa é a origem da palavra Páscoa. Pessach, passar por cima. Naquela noite, algo impressionante aconteceu. Onde havia sangue, havia proteção. Onde não havia, havia morte. O povo foi salvo. Não porque eram perfeitos. Não porque mereciam. Mas por causa do sangue. Agora avance comigo no tempo. Séculos se passam. E então, um homem aparece. Simples. Caminhando entre as pessoas. Mas João Batista olha para ele e faz uma declaração poderosa: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus não era apenas um mestre. Não era apenas um profeta. Ele era o cumprimento da Páscoa. O verdadeiro Cordeiro. E então chega o momento. Jesus é preso. Julgado. Condenado. Ele carrega a cruz, é ferido. Humilhado. E, finalmente, crucificado. Na cruz, o sangue é derramado. Mas não é um acidente. É propósito. Porque, assim como no Egito, o sangue traz salvação. Mas agora, não apenas de uma morte física, mas da morte eterna. Jesus se torna o sacrifício perfeito. E então, tudo parece terminar. Silêncio. Escuridão. Dor. Mas 3 dias depois, algo impossível acontece. O túmulo está vazio. Jesus ressuscitou. A morte foi vencida. O pecado foi vencido. A vida venceu. Essa é a verdadeira Páscoa. Agora, voltamos à pergunta inicial. E o coelho? De onde ele vem? Muito tempo depois, em culturas antigas da Europa, o coelho se tornou símbolo de fertilidade, de vida, de renovação. Porque ele se reproduz rapidamente. Ele representa vida nova. E os ovos? Também são símbolos antigos. Ovos representam nascimento. Recomeço. Algo que está prestes a surgir. Com o tempo, essas tradições começaram a se misturar. E a celebração da Páscoa foi ganhando novos elementos. Culturais. Comerciais. E lentamente, o foco começou a mudar. Do sacrifício para o chocolate. Da cruz para o coelho. E aqui está o ponto mais importante de todos. O problema não é o coelho existir. O problema é esquecer o verdadeiro significado.
Porque a Páscoa não é sobre tradição. É sobre redenção. Não é sobre doces. É sobre sacrifício. Não é sobre um símbolo de vida. É sobre aquele que venceu a morte. E talvez hoje você esteja vivendo algo difícil. Talvez algo dentro de você pareça morto. Um sonho. Uma esperança. Uma fase da sua vida. Mas a ressurreição de Jesus nos lembra: nada está perdido. Sempre existe recomeço. Sempre existe vida. Sempre existe esperança. Porque ele venceu a morte. E isso muda tudo. Muda a forma como você vive. Muda a forma como você enxerga a dor. Muda a forma como você encara o futuro. Então, quando você vir um coelho nessa Páscoa, lembre-se: ele pode até representar vida. Mas a verdadeira vida está em Jesus. Guarde isso no seu coração. A Páscoa não é sobre tradição. É sobre transformação. E o verdadeiro significado da Páscoa não está no chocolate. Está na cruz e no túmulo vazio. Se essa mensagem falou com você, guarde isso. E nunca esqueça: o verdadeiro significado da Páscoa é Jesus.